Ordens de equipe. Depois do que aconteceu no GP da Hungria, o questionamento geral era simples. É justo um piloto ceder a primeira posição para um colega de time só porque a equipe pediu? Aconteceram algumas vezes na Fórmula 1 e provavelmente isso vai continuar acontecendo. Tivemos isso com Norris e Piastri agora, amanhã também deve acontecer com outros pilotos. Mas será que a Fórmula 1 deveria rever isso? Quem é o culpado? São várias as perguntas. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre isso e, claro, dar a minha opinião sobre. Explicando a situação da Hungria, Piastri liderou a corrida quase que inteira, mas a McLaren insistia em priorizar Lando Norris na situação e fez isso 2 vezes, parando o inglês primeiro em relação ao australiano. Lando passou a liderar a corrida por causa disso, mas o time percebeu o erro estratégico e pediu em várias voltas que o inglês tirasse o pé e deixasse o colega australiano retomar a primeira posição, coisa que aconteceu. Piastri assim venceu a corrida e Norris chegou em segundo. De uma vez, a McLaren estragou a primeira vitória da vida do Piastri na Fórmula 1 e arranhou a reputação de Lando Norris. Seria o inglês um pouco frouxo por causa disso? É o que alguns pensam. Passando pelo ponto de vista dele, a gente tem o seguinte: a equipe cometeu o erro e ele não tinha obrigação de entregar a posição, uma vez que a missão dele é correr e não sair consertando a estratégia mal feita do time laranja. No entanto, mesmo sem necessidade de fazer isso, ele cedeu a vitória ao australiano. Mas por que ele fez isso? Talvez para manter um bom clima na equipe? Há uma probabilidade. Numa briga pelo título com os carros cada vez mais próximos, contar com um companheiro de equipe para atrapalhar o Verstappen é uma ótima ideia. A McLaren tem agora o melhor carro. No momento em que estou gravando esse vídeo, a laranjinha tem o melhor carro. Max, que lidera o campeonato, tem um segundo melhor. Contar com Piastri nessa briga pode ser uma boa. Então a vitória poderia ser uma forma de dizer: você me deve essa. Ou talvez investir 7 pontos para tentar recuperar 30 ou 40 depois. Além disso, Norris jogou esses 7 pontos fora, que na prática não influencia tanto no campeonato agora, já que a distância dele para o piloto da Red Bull é de 76 pontos. A vantagem cairia para 69, mas ainda seria muita coisa para tirar. Esse seria o ponto de vista dele, consertar o erro da equipe em prol dele mesmo no futuro. No entanto, será que isso pode voltar para atrapalhar ele? Sabemos que o campeonato está parelho e cada ponto é importante. Será que isso pode atormentar o inglês nas últimas corridas do ano? Um campeonato recente já foi decidido por 7 pontos, como foi o caso de 2021. Os pilotos chegaram empatados na última corrida. É algo a se pensar também. E aproveitando o gancho, será que a Fórmula 1 deveria repensar as ordens de equipe? Eram proibidas até há alguns anos, mas após 2010 a coisa foi liberada. De lá para cá as corridas tiveram algum tipo de interferência de uma ordem de equipe, como foi o caso na Hungria. No entanto, uma verdade ingrata aqui: proibindo ou não, ela está longe de ser o problema. Se o piloto na pista toma a decisão de não ceder a posição, o time não terá o que fazer até a bandeirada. Vamos a 2 exemplos aqui. Sainz em 2022, na Inglaterra, nunca tinha vencido uma corrida. A equipe pediu que ele protegesse Leclerc, que estava com pneus mais velhos por um erro de estratégia do time da Ferrari e liderava a corrida. Sainz se recusou a fazer isso, mandou o time parar de inventar, ultrapassou o colega e venceu pela primeira vez na carreira. Ou seja, mesmo com a ideia de proteger uma dobradinha, quem decidiu tudo foi o piloto. O mesmo vale para Vettel no famoso Multimap 21, aonde o time mandou ele segurar a onda e ele ultrapassou o colega Weber sem nenhuma cerimônia. Claro que os pilotos teriam que lidar com as consequências dos seus atos, mas foi o que eu disse: piloto nenhum tem culpa ou responsabilidade para consertar erro estratégico das equipes. A opção será sempre dos pilotos, e caberá a eles decidirem se seguem ou não a própria ideia ou a da equipe. O exemplo disso foi o Barrichello na Áustria 2002. Ele cedeu a vitória na última curva por causa disso, porque sabia que as consequências de uma recusa seriam enormes. Alguns aceitam o risco, outros não, e é do jogo. No caso do Lando, na Hungria, a ideia seria não prejudicar a imagem do time. Ele basicamente sacrificou a sua para livrar a cara de alguém de lá. O que acabou acontecendo, estamos falando dele aqui. E também estamos discutindo se ele é frouxo ou não. Ou se merece ser campeão ou não. É o que está acontecendo. Se serve a minha opinião, ele não pode ser julgado por ter feito aquilo. Calma, eu vou explicar. Mesmo que a gente diga que quem quer ser campeão não pode ser bonzinho, todo mundo percebeu que ele quis consertar a bobeira do time. No entanto, ele não poderá reclamar disso se perder o título por alguns pontos.
Ele tinha passe livre para vencer e deixar a culpa inteira nas costas do time, mas não o fez. Agora que lide com as consequências. No fim, o dilema das ordens de equipe vai sempre ser seguido. E isso acontece porque, no fim, tudo depende do quanto o piloto está disposto a pagar o preço de ser egoísta ou de lucrar sendo um piloto de equipe. A escolha sempre será de quem dirige o carro. E adicionando um fator muito importante à discussão aqui, a gente tem que falar de um problema do Norris que poderia ter evitado toda essa confusão. Se ele soubesse largar, nada disso teria acontecido. E a gente tem que falar disso daqui. O Norris precisa melhorar sua largada urgentemente. Todo mundo ficou chateado com a ordem de equipe da McLaren. Ninguém gostou de ver aquilo. Só que, se o Norris, que tá aqui em cima, tivesse largado bem, nada disso teria acontecido, já que ele começou na pole position. Esse usuário do Reddit aqui, o Gjab, ele fez não sei se a pronúncia é essa, ele fez um compilado das pole positions do Norris. Ele tem 5 poles, uma em 21, uma em 22 e 3 em 24. Nas 5 pole positions, ele perdeu a liderança já na primeira volta. Ele largou 5 vezes na primeira posição e conseguiu perder já logo na largada. Algumas ele perdia já na primeira curva. E eu sei que o Lando ainda é um piloto que está em amadurecimento, ele é um piloto jovem e tal. No entanto, ele tem que correr para melhorar isso, porque o campeonato está começando a evoluir e cada detalhe importa. Talvez até mesmo numa largada mal ele se envolva no incidente ou perca uma posição que ele não vai mais se recuperar. Os carros estão ficando cada vez mais próximos, então cada detalhe vai ser importante. E para o Norris não ter que se contentar com o segundo lugar, seja por causa de uma ordem de equipe ou por causa de alguma outra variável numa corrida, se ele largar bem ele pode escapar de muita coisa. Então Norris, você que fala português e com certeza vai assistir esse vídeo, treine largada, baixe aquele aplicativo de treinar reação, faça alguma coisa e aprende a largar na frente, né? Não que eu tenha alguma moral pra falar isso, né? Mas enfim, tá aí o recado pra você. E é aquilo, no fim, apesar do Lando ter largado muito mal, tudo é culpa da equipe. Se ela não tivesse errado a estratégia, a gente não estaria falando dele aqui. A gente estaria falando da McLaren e do quão boa ela é, ou do quão rápido ela é, ou do quão rápida é a dupla dela, por não perder essa vitória considerada fácil. Mas aí, ela percebeu um piloto que estava liderando, resolveu priorizar o segundo e deu no que deu. Agora a gente está até duvidando se o Lando Norris é ou não capaz de brigar por um título, porque ele abdicou de vencer uma corrida. E é isso, eu quero saber sua opinião sobre toda essa história. O que você pensa sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui sobre Fórmula 1, contando histórias, comentando as corridas ou te relembrando de algumas coisas. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no F1.